Domingo agora tem bate-papo com ela que eu sou fã, adoro, psicopedagoga, escritora, palestrante. Débora Crigliano, seja mais uma vez muito bem-vinda ao programa. É um prazer recebê-la. Obrigada, é muito gostoso estar aqui também com vocês, com o seu público. É muito legal passar a tarde assim. Débora, hoje tem bate-papo especial para os pais com direito ao puxão de orelha. É verdade. E aí eu tô falando esse, turminha, porque a gente percebe hoje a questão do viver em automático. Hoje, por exemplo, é comum casos de pais que esquecem os filhos dentro do carro. E por mais absurda que possa parecer essa situação, gente, acontece e com uma certa frequência. Coisa que antigamente a gente não via casos assim, né, Débora? É verdade, é uma coisa que recentemente a gente ouve, né, nas mídias fatos como esse, de pais que esquecem realmente e não tem maldade, não tem falta de responsabilidade, é que realmente o cérebro tem um comando, essas pessoas, né, esses pais que acabaram esquecendo, sempre eles falam, não, mas é que fugiu a rotina. Então eu fazia esse caminho todo dia e nesse dia eu tinha que levar o filho na escola, acabei esquecendo e a criança acaba falecendo dentro do carro. Então, isso acontece com todos nós, né? Então, é importante a gente ressaltar o fato de que viver ligado no automático não é saudável, né? Muitas vezes eu até me pego, às vezes saio do trabalho, saio do consultório, eu vou para casa, tenho que passar na padaria e às vezes eu venho pensando em tanta coisa, quando eu chego em casa, que eu estou no elevador, eu falo, a padaria. Não né? passei na padaria. E isso acontece com um monte de gente. E se você falar qual foi o percurso que você fez, quantos semáforos vermelhos ou verdes você pegou, você não vai lembrar. Porque você está ali dirigindo e seu cérebro está trabalhando no que você tem por fazer ou aquilo que você fez. E quando a gente fala de relacionamento entre pais e filhos e até os nossos relacionamentos pessoais, a gente tem que parar um pouquinho de estar o tempo todo ligado no automático. A gente tem que focar todas as nossas relações, principalmente a nossa relação com os nossos filhos, né? Eu vejo no consultório muitas mães me falando o seguinte, eu estou ali trabalhando no computador e meu filho está fazendo lição. E aí ele pergunta algumas coisas e eu fico no assim, mas na verdade eu não estou focada no que ele está fazendo e acaba levando lição errada, acabam acontecendo algumas coisas. Então o alerta hoje, esse tema até veio, esse texto que eu escrevi, é para que com relação à educação dos filhos não haja esse ligado no automático. Né? Às vezes os pais têm tanta coisa na cabeça que a preocupação deles é o cuidar. Então tá asseado, tá bem vestido, tá com tênis limpo, o rostinho tá limpo, se alimentou, tá tudo bem. Não, tem muito mais que isso, que é o olhar. Né? Nas minhas palestras eu sempre falo que os relacionamentos têm 4 pilares, que é a observação, o respeito, o diálogo e o exemplo. A observação é o mais importante, porque eu falo que quando a gente observa a pessoa, a gente conhece. Então, eu até brinco na palestra que eu falo assim, a gente normalmente observa o chefe da gente. Porque quando seu chefe está de bom humor, você fala, oba, hoje eu vou avisar que eu vou sair mais cedo. Quando seu chefe está bravo, você fala, eu não quero nem falar com ele. Com os nossos filhos tem que ser dessa forma, a gente tem que observar e aprender pelo olhar, pela fisionomia do filho o que está passando. E aí, observando, a gente consegue identificar e ajudar. E reconhecer algumas situações para a gente poder interferir, ajudar, enfim. Isso que é importante. E às vezes, nesse ligado no automático, a gente dá aquela olhada e fala, não, está em ordem, está de uniforme, acabou de almoçar, vai para a escola, mas aí você não está vendo realmente o seu filho. De repente, ele está passando por um problema, ele está tendo uma dificuldade na escola, ele está tendo uma dificuldade de relacionamento e você não teve esse olhar, você não pôs o foco naquilo que merecia ser colocado ou a atenção que deveria ser dada, né? Tem algumas estratégicas, Débora, eu falo isso porque às vezes muitos pais acabam fazendo mesmo não por querer, né? Pela correria, pela quantidade de tarefas, de afazeres. Hoje a vida não é fácil, né? Principalmente as mães. Cuida do marido, cuida das coisas do filho, cuida das coisas da casa, às vezes também tem uma atividade paralela. Então tem algumas dicas, de repente, para ela conseguir reconhecer, né, que está vivendo no automático e também quais são as orientações e estratégias para ela conseguir reverter isso. Sim. Porque não vai acontecer de uma hora para outra, né? Sim, é verdade. É um exercício que a gente tem que fazer. A primeira recomendação é justamente aquela coisa que sai da rotina, né? Se você não tem aquela rotina, no caso de esquecer o filho dentro do carro, de levar seu filho todo dia,
O dia que você for levar, sabe aquela coisa de antigamente que amarrava a fitinha no dedinho para lembrar? Nem que seja essa a sua estratégia, mas que tenha estratégia. Eu, normalmente, quando eu quero lembrar alguma coisa, eu mudo a minha aliança de dedo, porque ela me incomoda muito em outro dedo. Então, eu olho e falo, ela está aqui, eu tenho que lembrar de tal coisa. Então, cada pessoa que use uma estratégia de quando você tem que ter uma ação que foge à sua rotina. Ou levar o filho, ou buscar o filho na escola, que isso acontece muito também desse esquecimento. Hoje eu estava tão atarefada, acabei perdendo o horário, esquecendo. Então, é uma dica para você lembrar o que foge à sua rotina. Com relação ao foco do filho, é você pôr dentro da sua rotina um tempo, seja ele 30 minutos durante o seu dia inteiro. É um tempo que você vai destinar para perceber o seu filho, para perceber as necessidades dele, para conversar com ele, para fazer a lição de casa. Que seja só esse. Você fala, eu não tenho 3 horas para dar de atenção. Que sejam 30 minutos, mas que sejam focados nas necessidades do seu filho. E como eu falo nas palestras, a observação. Observa o filho dormindo, comendo, brincando, assistindo televisão, conversando com os amigos, porque aí você passa a conhecer e isso fica muito mais fácil para te ajudar a resolver as situações. Porque como você sabe tanto as expressões que ele usa, o jeito que ele fala, como ele se comporta, fica muito mais fácil de ajudar. Então, são dinâmicas fáceis que os pais podem fazer para não ficar com essa ligação no automático, né? Eu, recentemente, assisti uma palestra que o palestrante falava que a gente vive ou muito no futuro ou muito no passado e deixa de viver o presente. E eu realmente, sou uma pessoa que eu fico muito no futuro. Então eu viro agenda daqui 2, 3 dias. E quando ele falou isso, pensa muito no que vai fazer o amanhã. E quando ele falou isso, me tocou muito, porque eu falei, nossa, eu sou justamente assim, eu vivo no amanhã, as próximas agendas, né? E ele deu um puxão de orelha em todo mundo que estava na palestra, porque ele falou assim, olha, o importante é hoje. Ele falou assim, Deus deu um presente para a gente, que é o dia de hoje. E quem pensa muito no que fez ou muito no que tem que fazer, não vive o presente que Deus dá para a gente. Verdade. E aquilo para mim veio assim de uma forma tão significativa que eu falei, poxa vida, eu estou negando o presente de Deus, porque eu estou fazendo o futuro ou o passado, né? Mais o futuro no meu caso. E aí eu passei a mudar. Então todas as manhãs eu agradeço a Deus pelo presente mesmo e tento usufruir o máximo o dia de hoje, porque ele é importante. E aproveita mais até o dia mesmo, né? Aproveita. E se a gente pensa, olha, por hoje eu vou me dedicar ao meu filho, por hoje eu vou me dedicar ao meu marido, à minha esposa, aos meus relacionamentos, seja ele qual for, vamos dizer assim, esse tempinho de dedicação dá um retorno positivo para a gente. Então, eu sei que a vida hoje faz com que a gente tenha que, você está respondendo e-mail com o celular, fazendo outra coisa, você adianta uma coisa fazendo outra. Às vezes a gente precisa se programar, né, se planejar, mas não pode deixar isso ser o mais importante. Isso, e deixar passar as coisas que são importantes, né? Ontem mesmo eu fiz um programa de rádio que falava justamente isso, que falava que um palestrante colocou em cima de uma mesa uma toalha de seda, pérolas, perfumes, flores e um vidrinho com a lagartixa. E que aí ele perguntou o que as pessoas viram, né? Todo mundo, ai, credo, o bicho com a lagartixa no vidrinho, não sei o quê, blá. Então, aí ele fala justamente isso, que a gente sempre olha o que tem de ruim e deixa passar o que tem de bom. Né? Então, às vezes, esse olhar, esse foco para os nossos filhos é um foco de você criticar, de repente, uma atitude dele e não olhar tudo que ele tem de bom. Então, desligar do automático é justamente isso, né? É se perceber e perceber o próximo. Quando eu tenho mais de um filho, é mais difícil? Sim. Dose dupla, né? Tudo mais... Ou tripla. Ou tripla, é verdade. E como a gente já falou antes aqui, mais ainda requer mais o perceber as diferenças, porque eu tenho filhos, mesmo que sejam gêmeos, eles são diferentes. Então, vale esse olhar diferenciado. Poxa, esse meu filho é mais tímido, esse meu filho, ele é mais descontraído, para esse eu me demando uma atenção a mais, para esse eu consigo resolver com uma maior praticidade. E principalmente isso, foi muito legal você tocar nisso, porque esse ligar no automático, de repente, assim, para um sinaliza uma coisa, para o outro, outra, e de repente prejudica. Então, que os pais tomem essa consciência do valor do desligar o automático nas relações familiares, né? Entre marido e mulher e filhos, que isso traz para a harmonia familiar subsídios de uma relação de conversa, uma relação de troca, e que quando a gente está no automático, mal a gente quer conversar, né? Porque senão a gente está sempre ocupada, né, É Débora? verdade. Sempre com coisa para fazer,
precisa planejar o amanhã, o depois de amanhã, o da semana que vem, o do mês que vem. É verdade. E passa, né? A relação de hoje passa, E os presentes do dia passam. E a gente e você deixa nem de percebe. viver. Não sei se você assistiu um filme que chama Clique, que ele tem um controle remoto e ele vai apressando a vida dele. Quando eu assisti esse filme, eu falei, poxa vida, né? Por um lado, falou, nossa, seria ótimo ter esse controle para controlar tudo na vida. Por outro, quantas coisas ele perdeu, né? No fim, a mensagem do filme era justamente essa, porque ele ficou tão ligado no automático, pensando tanto no que ele almejava dali a tanto tempo, que ele deixou de viver o hoje. E aí é o que eu falo para as mães, se você é mãe de um filho de 5 anos, hoje você é mãe de um filho de 5 anos. Daqui a amanhã você pode ter até outro filho de 5 anos, mas não é o mesmo. E o que você viveu hoje com seu filho de 5 anos, você não vai viver novamente. Nem ele, né? Nem ele. Então, por isso que é importante a gente dar essa atenção, né? Perceber o que está se passando, aproveitar esse momento em família, porque o dia de hoje não volta. Né? Isso que a gente está vivendo aqui agora não vai voltar. Eu posso vir aqui 10 vezes, mas nunca vai ser igual hoje, o que a gente está conversando hoje, como a gente está se sentindo hoje. Então, nas relações familiares, isso eu sempre falo no consultório, é muito importante as pessoas viverem essa harmonia familiar, investirem nisso, né? Nesse contexto de falar, poxa, eu quero dar atenção para o meu filho, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu sou mulher, eu tenho todas as minhas outras atividades, mas nesta minha atividade de ser mãe e ser esposa e ser companheira, eu preciso investir e que o primeiro investimento é o tempo. Então que os primeiros, sabe, que aqueles 30 minutos do dia façam valer. Que aproveite bem esse tempo. É verdade, que isso é importantíssimo. O nosso tempo aqui, com certeza, eu aproveitei bem. Uma vez por mês, a Débora sempre participa conosco, trazendo sugestões e orientações. A gente vai divulgar aí todos os contatos da nossa convidada. Para finalizar nesse finalzinho de tempo de bloco, Débora, qual seria o último recadinho exatamente para aquelas pessoas que, de repente, nesse momento, pararam, refletiram um pouquinho, nossa, me identifiquei com essa situação. Né? De repente estou vivendo muito no passado, muito no presente, de repente estou muito no automático e estou deixando passar as coisas, até sem querer, né? É verdade, não é inconsciente, Então aí uma última mensagem, né? Especialmente para os pais, porque educar não é fácil, né? Ser mãe é um desafio em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer etapa da vida. Então qual seria o último recadinho? Olha, a minha mensagem fica assim, para que as mães e os pais, lógico, né, invistam nesse tempo que vocês têm com seus filhos, né? Porque o dinheiro vai e volta, os bens materiais vão e voltam. Agora, um filho, ele é para sempre e é uma bênção de Deus. Então, que transformem esse presente, que é o dia de hoje, no motivo de agradecer a Deus por ter os filhos que vocês têm, por ter a família que vocês têm e valorizem isso a cada dia, porque as outras coisas vão e voltam. E agora, a solidez que a família traz, o porto seguro que a família nos traz, isso é muito importante. E cultive isso nos seus filhos através do exemplo, para que as crianças também não fiquem ligadas no automático, que isso eu acho que até daria um outro programa, essa questão das crianças com essa informação toda que também falam para o pai e não prestam atenção naquilo que o pai está falando. Então que você, pai e mãe, sirva de exemplo para que isso também não aconteça com seu filho. Já temos o tema do nosso próximo bate-papo. Já Eita, que essa prosa sempre rende. Mais uma vez, muito obrigada, Débora, pela presença no programa. E até mês que vem, então, com mais dicas, especialmente para os pais que prestigiam sempre a nossa programação. Ai, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Uma linda primavera para você. Ai, para todos nós. Amém.